Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu chego agora com o professor Paulo Bacelar para antecipar para você, ouvinte internauta, as novidades na área da Previdência Social e esclarecer também as dúvidas sobre os benefícios do INSS. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez à disposição para tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Já estamos aqui prontos para responder a você. A primeira pergunta é da Jaqueline Santos, em Abaiara, cidade que o professor Paulo Bacelar circulou bem pertinho nos últimos dias lá na região sul do Ceará. Tenho 2 filhos com autismo, um deles tem um grau bastante elevado. Desde que eles nasceram, eu não consigo trabalhar porque preciso cuidar deles. Tenho direito a algum benefício do INSS? É possível, professor Paulo Bacelar, a Jaqueline Santos, que mora em Abaiara, conseguir benefícios para os filhos? Olha, Luzenor, bom dia a todos. Primeiro queria registrar aqui nossa passagem pela região do Cariri. Tivemos sábado passado, sexta e sábado passado, na cidade de Juazeiro do Norte, no evento da Advocacia Previdenciária do Cariri. E lá, entre outras pessoas, nós nos encontramos com o Júnior, de Várzea Alegre. Então, um abraço a Júnior e abraço a todos os envolvidos no primeiro encontro da Advocacia Previdenciária do Cariri, na cidade de Juazeiro, na semana passada. O seu colega Júnior Diniz, que é advogado, comanda a rádio FM 104.9, FM Várzea Alegre, e que diariamente transmite o Jornal Alerta Geral, e aos sábados, professor Paulo Bacelar dá essa contribuição para os ouvintes ali que nos acompanham em Várzea Alegre para receber essas informações da área previdenciária. E quanto à resposta para a nossa ouvinte de Abaiara, professor Paulo Bacelar, a nossa ouvinte que fala sobre os casos de autismo dos filhos. Olha, o autismo já é considerado, né, uma deficiência para pessoas que têm autismo, e o BPC é um benefício que é muito possível da concessão do BPC para pessoas com autismo. É que a gente sabe que o autismo ele tem graus. Então precisa fazer a avaliação social, a perícia médica no INSS, que vai analisar a questão do grau do autismo e o seu impedimento de longo prazo, que é para dar direito ao BPC. E se a família for de baixa renda, até 1/4 do salário mínimo de renda per capita familiar, é muito possível que os 2 filhos possam ter o BPC, que um BPC deficiente hoje não faz mais a conta da renda familiar para um outro BPC. Então, é possível sim que ela possa ter direito aos 2 BPC nessa mesma família. E qual é a recomendação em termos de primeiro passo para a Jaqueline Santos dar na procura desses benefícios para os filhos dela, professor Paulo Bacelar? Primeiro é preciso que seja cadastrado no CAD único, a família, o grupo familiar, né? Ela, os filhos ou quem mais mora na mesma casa, que tenha o CPF de todos os membros do grupo familiar no CAD único, Luciano. Isso é importante registrar. É preciso que a pessoa coloque o CPF mesmo de um recém-nascido para ser registrado no CAD único. E fazer o pedido do BPC pelo meu INSS com a senha gov.br, e lá na hora do requerimento juntar toda a documentação médica, juntar os documentos de identidade de todos os membros do grupo familiar, e ali mesmo no próprio aplicativo pode já marcar a avaliação social e a perícia social também. E para você, ouvinte internauta que nos acompanha em qualquer parte do Brasil e aqui no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, essas explicações dadas pelo professor e advogado Paulo Bacelar
para a Jaqueline Santos são úteis também para outras famílias que se encontram nessa mesma situação. Rosimeire em Alto Santo. Minha filha tem 24 anos de idade, nunca trabalhou e está grávida de 2 meses. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Quais os critérios para receber esse benefício? Olha, se ela está grávida... De carteira assinada. Se ela está grávida já de 2 meses e nunca contribuiu com a Previdência, ela só teria direito a um salário maternidade se ela se empregar como empregada doméstica ou empregada de uma empresa antes do parto, porque aí não exigiria carência. Então, no caso, se for contribuinte individual ou se quiser contribuir agora como facultativo, ela teria que ter 10 meses de contribuição antes do parto, e aí possivelmente não teria mais esse tempo para poder ela pagar. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode nos mandar o seu recado pelo WhatsApp 085 99273 4353. Lucas Santos em Iguatu. Meu pai é agricultor. Ele e minha mãe trabalharam há mais de 20 anos como agricultores. Os dois podem usar as mesmas provas para conseguir se aposentar? E a segunda pergunta do Lucas. Minha mãe tem 52 anos de idade e meu pai tem 61 anos de idade. Eles já podem dar entrada no pedido de aposentadoria? Vai lá, professor Paulo Bacelar, porque essa resposta é muito interessante para os trabalhadores da agricultura. Olha, Luciano, a idade mínima para dar entrada na aposentadoria rural é 60 anos de idade o homem, o pai dele já teria a idade, e 55 anos de idade a mulher. Ela ainda não teria a idade. Então ele, o pai, já pode solicitar o benefício de aposentadoria rural. E quando ela tiver os 55 anos, ela fazendo parte do mesmo grupo familiar dele, ela pode utilizar as mesmas provas que foram utilizadas para a aposentadoria do pai, porque fazem parte do mesmo grupo familiar. Ou seja, professor Paulo Bacelar, as mesmas provas, os mesmos documentos. Lembrar para os nossos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura que a simples contribuição para o sindicato não é suficiente para abrir caminhos para a aposentadoria no INSS. Maria Carla está em Acarape. Me disseram que também haverá uma revisão em relação aos benefícios do INSS. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Quando acontece pente fino? Continua a Maria Carla. Quais pontos e critérios o INSS avalia para cortar o benefício? Olha, o pente fino é chamado pente fino porque é um auxílio-doença que já está há muito tempo como auxílio-doença, ele deveria já ou ter cessado ou ter sido transformado numa aposentadoria por invalidez. Então, o INSS vai analisar se ainda persiste a sua incapacidade temporária para um auxílio-doença que tenha muito tempo recebendo. No caso do auxílio da aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, também o INSS irá analisar se aquela situação que ele tinha quando teve o benefício ainda persiste, ou seja, se ele ainda está incapaz permanentemente. Porque, por lei, esses benefícios devem ser revistos a cada 2 anos. E como o INSS não faz essa revisão periódica de 2 em 2 anos, ela de vez em quando pega um lote de benefícios e começa a fazer a revisão, e aí chamamos de pente fino. Agora outro detalhe também, ainda para acrescentar nessa resposta que você nos traz em relação à dúvida da Maria Carla, é que essas operações pente fino do INSS são permanentes e são necessárias para excluir da lista de beneficiários as pessoas que já não têm direito ou estão recebendo qualquer tipo de auxílio ou mesmo aposentadoria de forma irregular. Agora, para quem está bem acolhido dentro das regras e normas da Previdência Social, não deve ter temor nem receio de perder o benefício. Antônia Maria em Aquiraz. Professor Paulo Bacelar, trabalho há 17 anos com carteira assinada e hoje tenho 40 anos de idade. Já posso dar entrada no meu benefício, ou seja, na aposentadoria? Quando ela fala benefício, eu creio que seja a aposentadoria, porque ela já fez o dever de casa em termos de tempo de contribuição. Ainda não pode, porque aí a pessoa tem que ter a idade mínima. No caso, a mulher precisa ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Então, ela já completou a carência, que é de 15 anos, né, necessários, ela já tem 17, faltaria aí apenas a idade. Então, Maria, olha, vai ter que continuar fazendo o dever de casa,
pelo que o professor Paulo Bacelar diz, 62 anos de idade para a mulher pedir a aposentadoria e 15 anos de contribuição. Embora você já tenha 17 anos, 2 a mais, não deixe de ter esse vínculo com o INSS, porque esse vínculo vai protegê-la com outros auxílios também. José de Melo, em Umirim. O tempo de contribuição é um fator determinante na hora de dar entrada no pedido de aposentadoria em relação ao valor que será o benefício. Já atingiu o tempo e a idade, ou seja, já atingi o tempo e a idade, mas posso continuar contribuindo para aumentar o valor da aposentadoria? Sim, isso a gente chama de planejamento previdenciário. Quando a gente já tem o tempo necessário, já tem a idade, mas se caso pudesse contribuir mais tempo, podia pegar uma regra melhor, ou até mesmo aumentar a média de contribuições e o percentual da média. Porque o tempo de contribuição ele influencia na média e no percentual. Então, cada pessoa deve fazer um planejamento previdenciário para saber se vale a pena requerer o benefício agora ou futuramente. Então, tem que fazer cálculo para saber se vale a pena isso. E também um alerta, para quem não contribui, para quem que já tem direito à aposentadoria e não faz o requerimento esperando uma data melhor futuramente, ele tem que fazer um cálculo também, porque ele vai deixar de receber aquele benefício durante o tempo que ele vai continuar contribuindo. Então, tudo isso é feito através de cálculo e a gente chama de planejamento previdenciário. Ele deve contratar uma pessoa especializada para fazer esse tipo de cálculo. Você tem dúvidas sobre benefícios pagos pela Previdência Social? Mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Antônio Marcelo está em Sobral. Gostaria de saber quais profissões se integram na lista daquelas que merecem aposentadoria especial. Olha, não existe profissões mais que dão direito à aposentadoria especial. O que vai ter direito à aposentadoria especial é quem tem exposição a agente nocivo, como ruído, como bactérias, como calor excessivo. Então, existem os limites de tolerância de cada agente nocivo e independe da atividade que a pessoa tem. Mais uma dúvida, Maria Lúcia, em Crateús. Como funciona o regime de previdência própria? Descobri há poucos dias que a escola onde trabalho aqui no município tem regime próprio, mas não sei como funciona. Ela não diz, professor Paulo Bacelar, se é da área pública ou privada, mas pelo entendimento aqui, parece-me que a Maria Lúcia trabalha em uma escola da rede municipal de ensino de Crateús, que tem regime próprio de previdência social. Bom, o regime próprio de previdência, o nome já diz, né? É da previdência própria, ou seja, não é pago pelo INSS, a previdência é paga pelo município. Então, existem os institutos de pensões do município que arrecadam as contribuições dos seus servidores e geram o direito aos benefícios, que não são todos iguais ao de regime geral de previdência. Então, existe o regime geral de previdência, que é o INSS que administra, você paga ao INSS, contribui para o INSS e vai receber de volta os benefícios pagos pelo INSS. Quando é regime próprio de previdência, você contribui para o seu instituto de previdência próprio daquela cidade e vai ser gerido pelo um estatuto da previdência própria daquele município. É uma lei própria aprovada pelo município que vai dizer quais são os benefícios que a pessoa tem direito para quem contribui naquele regime. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, por exemplo, um servidor, uma servidora municipal ou estadual, ele tem garantido ali todos os benefícios previdenciários porque o município tem regime próprio de previdência. E paralelo a essa situação, esses servidores públicos podem também ter uma aposentadoria pelo INSS se contribuírem ou trabalharem com carteira assinada? Essa é a grande vantagem de ter um regime próprio, né? Porque ela pode ser professora do estado ou do município, daquela região, e contribuir também sendo professora de uma escola pública, uma escola particular, na verdade. Uma escola particular, ou ter um emprego em alguma outra área e contribuir para o regime geral de previdência, ela ter direito à aposentadoria tanto no regime geral, pelas regras do INSS, quanto pela aposentadoria do regime próprio, pelas regras da lei municipal que criou o regime próprio de previdência.
Maria do Socorro se encontra no município de Jardim, região sul do Ceará, com a seguinte dúvida: quando a gente vai dar entrada no benefício, precisa ir até uma agência do INSS ou basta fazer tudo isso, professor Paulo Bacelar, pelo aplicativo, por meio do celular? Quais documentos eu preciso pedir ou apresentar na hora do pedido de auxílio ou aposentadoria? Olha, o aplicativo ou pelo site do meu.inss.gov.br você pode fazer tudo. Hoje não existe mais um pedido, um requerimento feito nas agências, é feito tudo através do sistema online e você vai solicitar o benefício em pedidos, né? Quando você for entrar no aplicativo, você vai ver em pedidos e lá vai ter a relação de serviços e benefícios que são ofertados pelo INSS para você fazer o requerimento. Você vai juntar a documentação em PDF, tem que estar cadastrado, digitalizado no formato PDF e não ter mais do que 5 megabytes de cada arquivo. E no total, Luciano, não pode ter mais do que 60 megabytes no total. Então, o segurado ele precisa ter um pouco de conhecimento disso para juntar a documentação correta no momento do pedido. E onde é que o beneficiário, a beneficiária, vai identificar esse volume de documentos para não ultrapassar tecnicamente esses limites que são impostos aí para o envio desse conteúdo? É o formato em PDF, né? E lá do ladozinho do arquivo tem o tamanho do arquivo, que não pode ultrapassar os 5 megabytes. Mas é um tamanho até razoável, Luzano. Dá uma carteira de trabalho toda digitalizada e é bem razoável esse tamanho. Inclusive maior, o tamanho é maior do que os arquivos que a gente protocola na justiça, por exemplo, que tem um tamanho menor, um limite menor. Então é muito tranquilo, dá para você juntar a documentação e você vai juntar, se você vai pedir aposentadoria, você vai juntar RG, CPF, a carteira de trabalho. Se vai fazer um BPC, tem que juntar o documento de todas as pessoas do membro do grupo familiar, juntar a documentação médica, despesas médicas também, para você desconfigurar a questão da renda familiar per capita, que seja maior do que 1/4 do salário mínimo. Então, cumprir exigências, Luciano, juntar a documentação posterior. Então, tudo isso o sistema permite para que você faça. E é importante ter uma pessoa que conheça, para não fazer o requerimento de forma indevida e ter um indeferimento, a negativa do INSS por uma besteira, por falta de uma documentação, por exemplo, ou falta de cumprimento de exigência. É muito importante a pessoa que faz o requerimento ficar atenta às exigências feitas pelo INSS, porque essas exigências são encaminhadas por e-mail e o segurado deve ter um e-mail ativo e ficar atento ao recebimento de notícias, exigências e até mesmo quando o benefício é concluído, é concedido, ele também vai ter informação desse ato do processo administrativo. É por isso, professor Paulo Bacelar, com essas suas explicações, que o Edson Nascimento, que se encontra em Umirim, tem algumas dúvidas. Ele diz: sofri um acidente de trabalho e estou em casa. A empresa disse que preciso dar entrada no auxílio acidente. Como faço? Preciso ir até a agência? Estou impossibilitado de locomover. Nesse caso também do auxílio acidente, ele precisa ir à agência, professor Paulo Bacelar? Luciano, toda tecnologia ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tem um lado bom nesse caso, porque ele não vai precisar sair de casa para fazer o requerimento. Só vai precisar sair de casa para fazer a perícia médica quando o INSS marcar. E aquilo que eu disse há pouco, você tem que ter um e-mail ativo para receber uma notícia do INSS que a sua perícia foi marcada para você comparecer na agência na data da perícia marcada. Quando é um BPC, tem que comparecer para fazer a perícia médica e a avaliação social. Então a pessoa tem que ter, além de ter a senha do gov.br, também tem que ter um e-mail ativo para ter acesso a essas informações. Professor Paulo Bacelar, nós abrimos o nosso bate-papo sobre a Previdência Social, falando sobre aposentadorias, pedidos de informações. Aqui foi o ouvinte que nos encaminhou um pedido de informação sobre as profissões que se enquadram naquelas atividades que merecem a lista, né, de aposentadoria especial. Estou tentando resgatar a pergunta, mas na realidade eu quero emendar com outra pergunta nessa mesma área, que é do Marcelo Costa, que se encontra em Antonina do Norte. Ele diz: quem trabalha como segurança de empresa privada entra na categoria da aposentadoria especial? Olha, depende, vai depender do PPP e determinar quais são as atividades da segurança, se ele trabalha armado ou desarmado.
Então isso vai depender do PPP, que hoje as empresas são obrigadas a informar o PPP digital no meu INSS. Maria Neide em Acaraú, sou professora, contribuí com o INSS há mais de 10 anos e hoje tenho 44 anos de idade. Independente da idade e do tempo de contribuição, eu tenho direito à aposentadoria especial na condição de professora? Olha, ela precisa ter 25 anos de contribuição e em 2023 ela precisa ter 53 anos de idade. Então precisa ter essas duas coisas, né? É professora há mais de 10 anos, então precisaria ter 25 anos e 53 anos de idade. Só que no futuro ela vai precisar ter 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, porque aí passa da regra de transição. Ela teria que ter 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. Isso tanto faz ser professor, professora da rede pública, quanto da iniciativa privada. Isso. O caso de professor, Luciano, já muda. O homem precisa ter 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Mais uma dúvida, Luiz, em Palhano, a aposentadoria rural funciona da mesma forma que a aposentadoria normal, ou seja, urbana? O que muda é apenas a entrega dos documentos, ou seja, a relação de documentos que precisamos levar e as informações que devemos comprovar? Luciano, Palhano fica onde, Luciano? Palhano, professor Paulo Bacelar, você não sabe, Palhano? Fica perto de Jaguaribe? É na região do Vale do Jaguaribe, tá ali vendo? pertinho de Russas. Por sinal, em Palhano, os ouvintes nos acompanham pela FM 98.5, a nossa agora FM afiliada à rede Sonzum-Sat. Quase estive lá. Olha, Luciano, no caso da aposentadoria rural e urbana, a diferença é que o trabalhador urbano ele contribui diretamente com a Previdência, pagando contribuições ao INSS. No caso do trabalhador rural, essa contribuição é indireta, é pelo trabalho dele, é pela função que ele tem de sobreviver, de fazer a sua atividade junto com a sua família e ter uma atividade de subsistência e também ele podendo vender essa produção. No momento que ele vende a produção, ele tem as contribuições diretas para a Previdência. Se ele não contribui, a Constituição foi muito sábia, mantendo aquele trabalhador rural nas cidades, né, onde eles vivem, sem precisar sair e também tendo uma distribuição de renda do INSS para as pessoas na atividade rural sem precisar sair da zona rural. Então essa é a grande diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, só que também tem a idade. O trabalhador rural se aposenta com uma idade menor, porque por causa do desgaste, Luciano, por causa da saúde. Então, os trabalhadores rurais, o homem se aposenta com 60 anos de idade, a mulher com 55 anos de idade, precisando apenas comprovar, não só pagando ao sindicato, como a gente sempre diz aqui, comprovar efetivamente o exercício da atividade rural, efetivamente e somente isso, exclusivamente atividade rural, para ele poder ter acesso a essa aposentadoria mais benéfica, que eu diria entre aspas. E para quem trabalha na zona urbana, na área urbana, a mulher se aposenta aos 62 anos de idade com 15 anos de contribuição e o homem com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Amanda Melo em Madalena. Madalena, certamente você sabe onde é que fica, né, professor? Certeza, ali do lado de Boa Viagem, né? É, naquela região, ali do na Sertões, 020. Sertão Central, né? A gente passando de Canindé, vai a caminho de Boa Viagem e vai parar em Madalena. Descobri há poucos dias que a minha empresa não está fazendo o depósito da Previdência Social. Trabalho nessa empresa há 8 anos e no INSS não consta recolhimento. O que pode ter acontecido? O que eu devo fazer? Não tem saldo sequer do FGTS. É um crime aí de apropriação indébita, né? Os proprietários dessa empresa podem aí sofrer uma penalidade criminal. Agora, se ele tem a carteira de trabalho, Zano, isso aí é muito importante dizer, porque para o segurado, o fato da empresa não contribuir não afeta em nada a sua vida na Previdência. Se ele tem a sua carteira de trabalho assinada com as anotações gerais de salários, de alterações de férias, anotações de férias, de contribuição sindical, anotação de FGTS na carteira, e a carteira estiver em bom estado, é por isso que a pessoa não pode deixar de ter a carteira em mãos. Lembrando que a carteira agora também pode ser digital. Estando com a carteira digital, é menos favorável, Luciano, que isso aconteça, porque a carteira digital, as informações já vão diretamente pelo sistema. Então, mesmo que ele
a empresa não contribua, ela vai informar as informações para o INSS. Então, com a carteira digital, isso possivelmente não ocorra. Mas, se não tiver informações no CNIS e você tiver com a sua carteira de trabalho totalmente assinada, você pode pedir para que o INSS inclua esse período no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, fazendo a solicitação pelo 135. Professor Paulo Bacelar, essa pergunta da Amanda Melo, que é do município de Madalena, ela teve essa resposta sua muito importante, e eu faço outra pergunta. Não era interessante que cada trabalhador, a cada mês ou a cada 2 meses, ou em determinado período, verificasse junto ao INSS se a empresa a qual está vinculado ou vinculada essa trabalhadora, esse trabalhador, está ou não depositando, fazendo essa transferência, porque daria mais segurança e não ter essa surpresa aqui, como teve a Amanda Melo. E em cima também desse comentário, que tem embutido a pergunta, a dúvida, eu faço outra pergunta para reafirmar a sua resposta a Amanda Melo. Quando a empresa deixa de recolher a contribuição que é tirada do salário do trabalhador, da trabalhadora, esses segurados da Previdência Social não terão prejuízo na hora de pedir a aposentadoria? Zenon, não tem prejuízo no período. Ele tem a carteira assinada e tem um período. Pode ser que aconteça um prejuízo no momento de computar os salários, porque lá não vão ter os salários, vai ter um período inteiro, e se ele não comprovar os seus salários com os contra-cheques, é importante você falar essa pergunta, porque para o vínculo tá beleza, mas e os salários? Se os salários forem salários maiores do que o salário mínimo, aí o segurado vai ter que comprovar os seus salários para que o INSS inclua não só o vínculo, mas como também os salários que ele recebeu naquela empresa. E no caso, uma das provas para comprovar esse detalhe sobre o valor do salário, como por exemplo, quando a carteira está assinada pela primeira vez com o valor do salário mínimo, pressupõe que ali está ausente apenas a atualização ao longo, por exemplo, desse período de 8 anos, no caso da Amanda Melo? Exatamente. Ela tem o tempo que ela já tem, né? Mas aí vai ficar problemático para ela se ela não tiver os contra-cheques e os recibos de pagamento para ser incluído também o salário. A transferência para a conta bancária é outro comprovante, professor Paulo Bacelar, que tem aquela sequência a com cada certeza, mês? Se todo mês entrar aquele período, porque a carteira, Luciano, é assinada com valor, mas nem sempre aquela pessoa recebe aquele valor, porque pode ter hora extra, pode ter um adicional de insalubridade, adicional noturno, são verbas que não estão ali na carteira de trabalho, que podem estar no seu contra-cheque ou até mesmo no depósito da conta corrente. Então agora chega a dúvida da Maria Mirtz em Itatira. Atualmente eu recebo o Bolsa Família e o meu esposo recebe o BPC da minha filha. Tem algum problema a minha casa receber esses 2 auxílios? O Bolsa Família tem a chance de ser cortado? Não, o Bolsa Família ele não pode ser cortado se a renda for dentro do limite mínimo de renda. Então, mesmo que ele tenha um BPC, o Bolsa Família não vai ser cortado. Tem mais uma dúvida sobre benefício de prestação continuada, BPC. É do Antônio Carlos, em Santa Quitéria. Eu queria saber quais são os critérios para dar entrada e conseguir o BPC. Tenho uma filha que é especial e possui laudo médico. O BPC é para pessoas que tenham uma incapacidade de longo prazo, ou seja, um impedimento de longo prazo, não só físico como mental, um impedimento em que ela tenha problemas de adaptação com a escola, com a família, e que possa ter barreiras dentro desse período de 2 anos. E a renda familiar ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então é necessário que você tenha o laudo médico e que esse laudo ateste que aquela pessoa tem barreiras de pelo menos 2 anos. Vamos continuar sobre esse tema, porque a Marineide em Quixadá pergunta: quem recebe o Bolsa Família e tem no cadastro único uma pessoa aposentada pode continuar recebendo o benefício? Não, Luciano, do mesmo jeito que eu respondi a resposta anterior, o Bolsa Família ele vai ter um limite de renda familiar. Então, se tiver dentro desse limite, que é 1/4 do salário mínimo também, parecido com o BPC, ela vai poder receber também o Bolsa Família. Mas vai depender de quantas pessoas tem na mesma casa, se tem idosos, se tem crianças, se tem gestantes. Tudo isso vai ter uma pontuação para chegar ao ponto de não precisar cortar o Bolsa Família. Tem mais uma pergunta agora do Carlos.
Antes dessa pergunta do Carlos, ou encaminhada pelo Carlos, que mora no Eusébio, eu quero dizer para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil, está aberta a linha direta para você encaminhar a sua dúvida. É o 085 99273 4353. O Carlos no Eusébio: minha mãe recebe aposentadoria pela morte há mais de 5 anos, ou seja, pensão do ex-companheiro que morreu há 5 anos. Neste ano ela quer dar entrada na aposentadoria dela. A minha mãe vai ficar recebendo os 2 benefícios ou apenas um? Qual é a resposta para o Carlos, professor Paulo Bacelar? Não tem problema, a pensão vai ser acumulada com a aposentadoria. Se os 2 benefícios forem salário mínimo, não sofre nenhuma redução. Se os 2 forem maior do que o salário mínimo, o maior benefício ele é fixado e o menor benefício terá uma redução. Mas se um for maior do que o salário mínimo e o outro for igual a um salário mínimo, não tem redução nenhuma, mas de qualquer forma a possibilidade da acumulação da pensão com a aposentadoria sem nenhum problema. Marcelo, em Mulungu: tive um acidente de trabalho no ano passado, já faz 10 meses que estou parado em casa, sem conseguir trabalhar. Esse auxílio acidente pode se transformar em uma aposentadoria ou benefício permanente? Ele dá a entender, professor Paulo Bacelar, que recebe... Esse é auxílio acidente, Exato. Ele tem auxílio acidente. Olha, o auxílio acidente não se transforma em aposentadoria por invalidez, a não ser que... Porque o auxílio acidente é um benefício que é dado para as pessoas que tiveram um acidente, que teve uma sequela que reduziu a sua capacidade laboral, mas não impede que ele trabalhe, que ele continue trabalhando em outra atividade. Ele tem que sair daquela atividade que ele estava e trabalhar em outra atividade. Agora, se ele tiver uma volta, né, das sequelas, um agravamento do seu acidente, houve um agravamento e ele começa a ter um impedimento para exercer qualquer atividade, se tornando esse acidente uma doença permanente, uma incapacidade permanente, aí ele terá direito à aposentadoria por invalidez também. Professor Paulo Bacelar, agora quando os trabalhadores, as trabalhadoras sofrem acidentes que as impossibilitam ou os impossibilitam de trabalhar naquela mesma atividade, como é que é feita essa transição? Porque você acaba de nos dizer que para outras atividades essas pessoas que sofrem acidentes podem estar habilitadas. E aí, se por exemplo, o Carlos em Trairi, que sofre com fortes dores na coluna que o impedem de trabalhar como pedreiro. Ele é um excelente pedreiro, requisitado por muita gente em Trairi, professor Paulo Bacelar. E aí, requereu o benefício, o auxílio apenas por 2 meses, volta a trabalhar, as dores não o permitem dar sequências a essa atividade. Se ele só sabe sentar tijolo, fazer um bom reboco e assim por diante. Qual é a alternativa que o INSS pode dar a esses trabalhadores? É por isso que existe a reabilitação profissional, para as pessoas terem um curso ou fazerem uma espécie de treinamento em outra atividade. E o INSS só vai dar o auxílio acidente se ele tiver reabilitado para outra atividade. Nessa reabilitação, Luzenor, se verificar que ele não tem condição de exercer outra atividade, aí esse auxílio acidente não é concedido e aí é concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Então só vai conceder a aposentadoria, o auxílio acidente, se realmente ele se reabilitar, aquelas lesões forem consolidadas, e ele pode ser, por exemplo, um servente de obra, pode ser um fiscal de obra. Eu dou muito exemplo da questão do motorista. O motorista sofreu um acidente que não pode mais dirigir, tem problema no pulso. Mas ele pode ser fiscal, ele pode ser cobrador. Então o INSS vai dar a ele metade do valor da aposentadoria por invalidez, 50%, e ele vai poder acumular outra atividade e poder receber o seu salário em outra atividade. Ferreira, em Icó, gostaria de saber se quem tem perda auditiva em mais de 40% pode conseguir algum benefício do INSS? Olha, depende. Depende da atividade que a pessoa exerce. Se ele precisar realmente de ter 100% de audição, aí ele teria aposentadoria por invalidez ou até mesmo auxílio acidente. Agora, para esse tipo de deficiência, poderá ser considerado a pessoa com deficiência e ela poder se aposentar naquela modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é 60 anos de idade para o homem, em vez de 65, baixa para 60, e ele tem que ter 15 anos de contribuição
com essa deficiência, ou seja, mais de 15 anos como deficiente. E no caso da mulher, ela muda para 55 anos de idade, em vez de 62, 55, e ela vai também se aposentar na modalidade da aposentadoria da pessoa com deficiência. Marcela, em Santa Quitéria. Tenho 50 anos de idade, sofro com problemas de osteoporose, artrose e artrite. Eu tenho direito ao auxílio? Tenho mais de 30 anos na agricultura. Olha, com certeza, se ela tem artrite e não pode exercer atividade rural, ela pode ter auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Macicleide, em Icó. Meu pai recebe um benefício auxílio acidente desde 2010. Ele pode pedir a aposentadoria rural? Desde 2013 ele não fez mais cadastro rural. Olha, o cadastro rural ajuda bastante na aposentadoria ou em algum benefício rural. Mas o fato dele não ter feito cadastro no sindicato ou em outro lugar, também não exclui a possibilidade dele se aposentar se ele tiver outras provas, né? Então, por exemplo, ele tem um auxílio acidente, já é uma prova de que ele exercia atividade rural antes do acidente. E ele pode continuar trabalhando e ter novas provas e ter direito à aposentadoria. E a aposentadoria rural, Luzenor, acumula com o auxílio acidente rural também. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que nesse caso o pai da Macigleide em Icó tem direito à aposentadoria rural, mesmo recebendo esse benefício, esse auxílio acidente? E ainda soma o auxílio acidente com a sua aposentadoria. Então, no caso de uma aposentadoria rural que a pessoa recebe um auxílio acidente, o valor da aposentadoria vai ser de 1,5 salário, diferente daquele que não tem um auxílio acidente. Agora, após o acidente, ele precisa continuar trabalhando e comprovar que ele trabalhou após o acidente. E quando chegar aos 60 anos de idade, um homem, 55 anos de idade, a mulher, pedir aposentadoria. No caso de trabalhadores rurais. Agora me veio uma dúvida. Professor Paulo Bacelar, auxílio acidente não significa dizer que a pessoa está inválida para a atividade, ou seja, porque tem a aposentadoria por invalidez. Nesse caso aqui, auxílio acidente não pressupõe invalidez para a atividade laboral? Não, o auxílio acidente supõe que ele teve uma sequela de um acidente e que não pôde continuar exercendo a mesma atividade. Não é uma invalidez permanente, porque senão seria uma aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. O auxílio acidente, ele é como se fosse uma indenização por aquele acidente, ele pode continuar trabalhando, agora em outra atividade. Agora você pode refletir o seguinte, o trabalhador rural sofreu um acidente, como é que ele continua trabalhando e aposenta como rural também? Porque o rural ele tem várias espécies, ele pode ser um agricultor, ele pode ser um pescador artesanal, ele pode trabalhar com a família, ele vai ser o agricultor segurado especial, mas se ele pode trabalhar mesmo como agricultor, mas de carteira assinada, dirigindo um trator numa fazenda, por exemplo, ele é trabalhador rural. Se ele pode ser capataz numa fazenda com carteira assinada, ele é trabalhador rural. Então ele pode deixar de ser, por exemplo, um plantador para ser um capataz, por exemplo, na fazenda, e ele vai ser rural do mesmo jeito, e ele pode ter um auxílio acidente, receber esse auxílio acidente todo mês, e continuar trabalhando em outra atividade, e se aposentar lá na frente, e ainda vai somar o valor do auxílio acidente na aposentadoria. Neide, em Aracati, gostaria de saber quanto tempo leva o processo de aposentadoria que foi negado e recorri. É o processo do meu marido, que é agricultor. Olha, Zenô, é a pergunta que ninguém deve fazer um advogado. É quanto tempo vai durar o processo. Porque isso demora de acordo com a vara, de acordo com o juiz, por exemplo, na pandemia teve juiz que não julgava. Então processos demoraram mais de 2 anos para ser julgados, para marcar uma perícia. Outras varas não, funcionaram bem, o juiz marcava a perícia logo mesmo na pandemia. Então isso depende muito de onde vai cair o processo, e é a pergunta que o advogado nenhum gosta de receber, é saber quanto tempo vai durar o processo. Professor, essa pergunta é no âmbito da justiça, né? Da e justiça. Quando a pergunta é feita, quanto tempo demora a tramitação de um processo no âmbito do INSS? Essa pergunta também não deve ser feita ao advogado? Mas a gente pode dar uma média, né? Que é de 6 a 8 meses a concessão de benefício, depende também. Se o cadastro do segurado tiver ok, Luzenor, e hoje nós temos técnicas de requerer benefício para que o benefício seja concedido logo, porque hoje existe a robotização, que ela pode ser pro bem, pode ser pro mal. Pode indeferir logo um benefício que não era devido, mas pode também conceder o benefício no momento que você
protocolo, processo. Então, por isso que a gente fala que o protocolo do processo é o mais importante. Porque se tiver tudo certinho, tiver com o cadastro organizado, ajeitado, acertado antes mesmo de pedir o benefício, a aposentadoria dele pode sair em minutos e aí ele tem direito à aposentadoria logo. Mas se tiver que fazer acertos, se tiver que fazer perícia, análise de tempo especial, por exemplo, aí terá que ter uma paciência maior, porque vai depender muito da demora do processo. E aí sempre fala, tenha paciência, o importante é dar certo, não é o tempo que vai durar o processo. Do nosso ouvinte Hernani Xavier em Tauá. Me aposentei em 2010 e fiz empréstimos, mas era renovação. O último que fiz começou a ser descontado em maio de 2020. Eu tenho como saber se vai demorar muito este desconto? Só recebo R$920. É fácil, né, professor Paulo Bacelar? Porque lá tem o número de prestações e o período em que, no caso, o Hernando Xavier ainda precisa pagar o empréstimo consignado. Exato. No meu INSS, no site, tem o extrato de empréstimo consignado. Então você tem que entrar com sua senha gov.br e baixar o extrato do empréstimo consignado e verificar quantas parcelas faltam. Então vamos aí às perguntas dos nossos ouvintes. A Maria está, ou melhor, a Lúcia está em Apuiarés com a seguinte dúvida. Gostaria de saber com quanto tempo que a pessoa tem que esperar para receber o atrasado do INSS. A aposentadoria foi negada, mas procuramos o advogado, ele recorreu e a juíza concedeu o benefício. Ele é da agricultura, já tem com 5 meses que a pessoa está recebendo a aposentadoria. Aí ela diz, está com 3 anos que o processo da aposentadoria estava aguardando uma resposta. Ou seja, professor Paulo Bacelar, aqui, pelo que eu entendi, a Lúcia quer saber quando e se já não saiu essa diferença de benefícios. Para saber se saiu, ele tem que consultar o processo na vara, para saber se já está disponível para ela. Ela pode entrar num site que é consulta de RPV e colocar o número do processo, até mesmo o número do CPF dela. E esse valor de atrasado é pago em RPV, se o valor for menor do que 60 salários mínimos, ou pago através de precatório, se for acima de 60 salários mínimos. Demora mais ou menos isso, Luciano, de 4 a 5 meses para sair o atrasado, mas ela já deve fazer a consulta no site para saber se já está disponível para ela no próximo mês. E RPV significa reposição de pequeno valor, requisição de pequeno valor, né? Requisição de pequeno valor. A Ana Clara, em Quixadá, meu marido morreu faz 5 anos, tenho 2 crianças menores. Ele estava preso e com 1 mês que ele se soltou, ele foi morto. Até hoje não consegui me aposentar porque faz muito tempo e que ele deu baixa na carteira. Tenho direito a uma pensão? Olha só, professor Paulo Bacelar, explica direitinho essa situação para a Ana Clara, se o esposo, antes de falecer, tinha dado baixa na carteira. Em quais situações o cônjuge, a viúva ou o viúvo, pode requerer pensão por morte? Luciano, olha só esse caso. A pessoa, ela pode ter deixado de contribuir há mais de 10 anos, mais de 20 anos, não importa. O que importa aí é a data da prisão. Se ele foi preso e estava dentro da qualidade de segurado e ficou, por exemplo, 5 anos preso, no momento que ele sai da cadeia, da prisão, ele ainda continua por 1 ano ainda segurado da Previdência. Então vai depender de quando ele foi preso e se nessa data que ele foi preso, ele tinha qualidade de segurado. Se ele tivesse qualidade de segurado no momento da prisão, durante o tempo que ele ficou preso, ele mantém a qualidade de segurado e mantém a qualidade de segurado no momento que ele sai da cadeia por mais 1 ano. Então, se ele não tinha mais qualidade de segurado quando foi preso, aí ela não terá direito à pensão. E a qualidade de segurado se calcula como, professor Paulo Bacelar? Por exemplo, se ele foi preso no mês de maio de 2010, só uma suposição aqui, né? Quanto tempo ele ainda teria na condição de segurado? Pelo menos maio de 2009, se ele não recebeu seguro-desemprego, ou maio de 2008, se ele recebeu seguro-desemprego. Ele ganha 2 anos se ele recebeu seguro-desemprego. Então, 2008, 2009, 2010, se ele recebeu o seguro-desemprego. Se ele não recebeu o seguro-desemprego, pelo menos 1 ano antes da prisão. Me veio outra preocupação e uma pergunta. Professor Paulo Bacelar, quando acontece morte e, no caso, o segurado ou a segurada já tem mais de 15 anos de contribuição que o permitiria a aposentadoria, nesse caso, a viúva ou o viúvo teria direito ao benefício da pensão? Sim, se ele já tinha idade e tempo de contribuição, carência mínima de 15 anos e faleceu
e mesmo que não estivesse na qualidade de segurado mais, mas já tinha implementado as condições para aposentadoria, aí ela tem direito à pensão. Vamos a outras perguntas. Antes das dúvidas aqui, uma, por exemplo, do Francisco em Canindé, anote a linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. O Francisco em Canindé diz: se a pessoa que recebe o Bolsa Família e essa pessoa acompanha outra que tem direito ao BPC, pode perder o Bolsa Família? Não necessariamente. Tem que calcular o número de pessoas na família para saber se ela teria direito a continuar recebendo. Professor Paulo Bacelar, Ana Célia em Acopiara mandou uma pergunta aqui bem extensa. Está com 13 anos que eu pago o sindicato, a associação. Gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. Eu tenho 41 anos de idade, minha filha está com 13 anos e está com 13 anos que eu pago o sindicato. Ou seja, ela associou a contribuição sindical à idade da filha. Só que está com uns 56 anos que eu deixei de pagar. Os 56 anos aqui está errado, os 56 dias, não sei. Tenho muitas provas como agricultora. Consegui tirar até salário maternidade quando minha filha nasceu. Hoje ela está com 13 anos, repete a Ana Célia. Qual o melhor caminho? Continuo pagando o INSS ou continuo pagando o sindicato e a associação? Caso eu pague ao INSS, dá tempo para eu me aposentar como agricultora aos 55 anos de idade? Deu para compreender, não deu, professor Paulo Bacelar? Tem aí uma informação que eu achei importante e muito interessante, dada pela Ana Célia, que é o fato dela ter recebido o salário maternidade. Da filha, né? Olha, ou você paga o INSS ou você é trabalhadora rural. Você não precisa contribuir com o INSS se você tem exercício da atividade rural e tem provas de que exerce atividade rural, sabendo que a contribuição para o sindicato apenas não comprova a atividade rural. Então, é melhor contribuir 15 anos ao INSS diretamente, e você vai se aposentar com 62 anos de idade, ou ser trabalhadora rural, trabalhar com a sua família, plantar, colher, viver da agricultura e se aposentar com 55 anos de idade, né? 7 anos mais cedo, né? Mas, para isso, precisa comprovar a atividade rural com provas e não com a contribuição ao sindicato. Contribuir ao sindicato não é contribuir para o INSS. Então, você tem que ter apenas provas de que exerce atividade rural. Todo ano, você tira uma nota fiscal, você compra um implemento agrícola, você compra semente, você se associa a uma comunidade de trabalhadores rurais e todo ano você tenha provas para que dentro desses 15 anos você consiga aprovar e não precise ir para a justiça nem o INSS negar o seu benefício. Vou me apegar a outra informação aqui, ou a mesma informação, professor Paulo Bacelar. Se há 13 anos a Ana Célia recebeu o salário maternidade como trabalhadora rural, isso pressupõe que ela já tinha naquele momento provas da atividade na vida agrícola. Ou seja, e ela tinha um tempo a mais de contribuição que a permitiu receber o salário maternidade. Nesse caso, se a Ana Célia, aos 41 anos de idade, já tem 13 anos de contribuição de atividade rural, e ela diz também que tem provas do exercício do trabalho na roça, isso significa dizer que com mais 2 anos, com a atividade rural, ela tem os 15 anos fechados e vai esperar os 55 anos de idade para pedir a aposentadoria na área rural. Mas tem um detalhe, Zé, o trabalhador rural não é diferente do urbano. Ele não basta ter 15 anos de atividade rural e esperar a idade. Ele tem que continuar contribuindo, ele tem que continuar exercendo atividade rural. Então, se ela teve um salário maternidade há 13 anos atrás, mas parou de trabalhar, parou de ter provas, ela vai ter que ter provas de 15 anos anteriores, imediatamente anteriores aos 55. Então, não adianta ela ter provas de atividade rural de 13 anos atrás. Porque ela vai ter que ter provas materiais de 13 anos atrás e mais provas mais para cá, depois que teve o salário maternidade. Entendeu? Então, ela vai ter que ter provas que exerce atividade rural até completar os 55. Não adianta ela ter já completado os 15 e esperar a idade como o trabalhador urbano faz de vez em quando. Creio, Ana Célia, em Acopiara, que a gente conseguiu ajudá-la, porque as informações foram bem abrangentes aqui e em todas as condições para você construir os caminhos da aposentadoria. O José Maria está no Rio de Janeiro, ansioso por uma resposta. Tenho 60 anos de idade e 34 anos de contribuição. Será que tem uma boa notícia para o José? 94 pontos, professor Paulo Bacelar. Use aquelas técnicas que você sempre recorre, das 3 regras aí. Vamos lá, professor. Primeira regra. Eu já elimino logo as 4 regras. Eita, a regra de pedágio,
a regra de pontuação, a regra de idade mínima. O pedágio são 2 regras, então seriam 4. Então, Luciano, ele precisa ter, para se aposentar, 35 anos no mínimo. Então, quando você fala 94 pontos, ele precisa ter 35 no mínimo. Então, não adianta fazer pontos se ele não tiver os 35, entendeu? Então, ele teria 35, vamos dizer que ele tivesse 35 e 60, aí daria 95, né? Certo. Não fecharia a pontuação, porque ele teria que ter 100 em 2023. Em 2023, pela regra da idade mínima, ele precisaria ter 35 no mínimo, mais 63 de idade. Também não teria direito à regra da idade mínima. E também não teria direito ao pedágio, porque teria que ter 35 mais o pedágio. Então, no momento, ele não tem direito à aposentadoria nenhuma. Mas quando foi promulgada a reforma previdenciária em novembro de 2019, o José Maria estava com mais de 30 anos de contribuição. E nesse caso, professor Paulo Bacelar? Sim, mas aí é para regra é para calcular o pedágio. Ele teria que ter 35 mais o pedágio. Então ele não tem 35, não tem direito a nada agora. Então, nesse caso, ele vai ter que esperar os 65 anos de idade? Possivelmente, porque se ele vai contar, ó, no ano que vem, se ele continuar contribuindo, 35 com 61, também não dá direito. Em 2024 já vai passar para 63,5. Possivelmente 65 anos para ele se aposentar. Estão dizendo, professor Paulo Bacelar, que o nosso tempo acabou, ficaram muitas perguntas sem respostas, mas se você observar, ouvinte internauta, a gente aqui não teve embromação nem enrolação. A cada pergunta que surge, aparecem também outras dúvidas e a gente acaba dando uma contribuição ainda maior para você que tem essa inquietação sobre as condições para pedir a aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luzenô, e um abraço aí para o nosso amigo Araújo, lá de Tianguá, que também exerce uma atividade muito importante junto à rádio local. E mandar um abraço aqui para um ouvinte. Para o ouvinte de onde, professor Paulo Bacelar, nós estamos aí com mais de 30 emissoras de rádio neste momento, transmitindo o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará, em Pernambuco e em outras partes do Brasil. Muita gente tem a liberdade de transmitir o Alerta Geral neste sábado, sem precisar da nossa autorização, no caso dos caminhos da aposentadoria. É a dona Vânia, lá de Tianguá, Luciano, que procurou um amigo Araújo, lá de Tianguá, e mandou um abraço aqui para dizer que é ouvinte do nosso programa. Valeu, dona Ângela. Dona Vânia, ouvinte da nossa FM 94.9 em Tianguá, espalhando aí as informações importantes para os municípios da região da Serra Grande. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.